Bom dia a todos, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Vamos começar mais um semestre, né? Quem não me conhece ainda, já ouviu falar? Estamos com 20 pessoas hoje disponíveis, são 26, se não me engano, matriculados. Então, como é que vocês estão aí? Estão preparados para uma maratona aí de semestre ainda online, com atividades online? Então vamos começar, né? Eu acredito que já dá para a gente iniciar um pouquinho falando da disciplina, né? Hoje vai ser uma aula mais de introdução, falar um pouquinho sobre a disciplina, falar do plano de curso e fazer uma pequena revisão de química geral para o que a gente vai utilizar, né? Então, quem não me conhece, né? Estamos tete a tete, né? Mas Flávio Mendes aí, vocês já devem ter ouvido falar, aqueles que não me conhecem ainda. Vocês tiveram aula com Rafinha de Química Geral, que inorgânica, que é a disciplina de, acho que 90 horas, se não me engano, que envolve Química Geral 1 e 2 e um pouquinho de Físico-Química. Então, vamos começar, né, com orgânica, para que vocês possam compreender um pouco também a mais essa disciplina tão importante para vocês serão farmacêuticos, né, porque quase todos os medicamentos que nós conhecemos são de origem orgânica, então são compostos orgânicos que vão atuar diretamente no combate a qualquer enfermidade. Não é isso? Então vamos lá, né? Espero que vocês possam participar bastante dessas aulas, né? Afinal de contas, é a única forma que a gente tem de ter esse contato. Beleza? Então, pessoal, qualquer dúvida, pode parar, perguntar, pode ligar o áudio, sem problema nenhum. Certinho? Essas aulas que nós vamos ter online, eu vou tentar gravar todas elas. Hoje eu vou fazer uma aula de tela, porque é só apresentação de plano de curso e uma pequena introdução da disciplina, certo? Então, a gente vai fazer uma aula mais de tela mesmo, vou só botar os slides e apresentar para vocês. Só que nas próximas aulas vou tentar fazer com quadro. Estou preparando um ambiente agora para poder montar um quadro e a gente tenha aulas mesmo no quadro com apresentação, resolução de exercícios e assim sucessivamente. Certo? Então vamos lá, né? Vamos começar. Então a disciplina de Química Orgânica, ela é uma disciplina extremamente importante para vocês como farmacêuticos, porque como eu já havia dito, todos os medicamentos, ou a maioria deles, dependem da característica dos compostos orgânicos, certo? Então, são compostos orgânicos. Principalmente quando você trabalha com a área de preparação ou síntese desses medicamentos, certo? Então, é de suma importância que vocês tenham um conhecimento mais profundo e pleno dessa área do conhecimento, mesmo que não seja a vontade de vocês atuar nessa área, mas um dia vão precisar, certo? Quando vocês forem fazer uma pós-graduação em qualquer área da farmácia, principalmente na área de assistência, interação medicamentosa, tudo isso vai depender muito do conhecimento de química orgânica, certo? Então vamos lá, né, gente? Então vamos começar a falar agora do plano de curso. Primeiramente, a disciplina ela vai dar uma introdução à química orgânica, falando basicamente das características dos compostos orgânicos. Nós vamos trabalhar com hidrocarbonetos, né? Os compostos que nós vamos trabalhar esse semestre vai ser apenas hidrocarbonetos. Lembrando que os outros compostos orgânicos, as outras funções, nós vamos utilizá-las mais na parte prática, né? Que é o entendimento das propriedades, das características das funções. Então, vocês precisam já procurar livros, também se achar vídeos no YouTube de nomenclatura de compostos orgânicos. As nomenclaturas de compostos orgânicos é a base de tudo. Se você sabe bem a nomenclatura, já facilita muito qualquer conhecimento relacionado à química orgânica, porque você já
tem quase que 50% da resposta na mão do que você precisa, certo? Então, nomenclatura, já procura aí, já anota aí, ó, nomenclatura de compostos orgânicos no YouTube, tem muitos vídeos sobre nomenclatura que vocês podem assistir e auxiliar nessa aprendizagem, certo? Então, vamos lá, né? Então, dentro do plano de curso, quais são os conteúdos programáticos que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar, primeiramente, nessa primeira unidade, vamos trabalhar com a introdução à química orgânica, né? Que preciso fazer uma pequena revisão de química geral, que eu vou começar hoje essa revisão, certo? E falar já de estruturas moleculares, ligações químicas, tudo isso vocês precisam compreender inicialmente para darmos avanço ao assunto de química orgânica mesmo. Logo depois já vamos introduzir o conteúdo de hidrocarbonetos. Nesse conteúdo nós vamos iniciar com os hidrocarbonetos alcanos e os hidrocarbonetos alcanos cíclicos ou cicloalcanos, certo? Então, essa primeira unidade é a introdução da química orgânica e a revisão da química geral, certo? Na segunda unidade, nós vamos trabalhar com alcenos, principalmente com alcenos e alcinos, né? Esses já são o que? Hidrocarbonetos alcenos e hidrocarbonetos alcinos, possuem ligação dupla e ligação tripla. Na terceira unidade, a gente vai trabalhar principalmente com reações radicalares e compostos aromáticos e fenólicos. São os compostos ou são as reações radicalares, são as principais de hidrocarbonetos, e os compostos aromáticos são de suma importância para o entendimento futuro de novas funções que nós vamos trabalhar em Orgânica 2, certo? Tanto aromáticos quanto compostos fenólicos. Então, basicamente, esse é o curso de Química Orgânica 1. Não é muito complexo, né? O assunto mais complexo de Química Orgânica está mais na terceira unidade. São esses assuntos aqui, são mais longos e mais complexos, mas depois que você amadurece, já facilita muito o entendimento, certo? Então, e vocês vão ter a oportunidade de reassistir essas aulas, estas explicações, quantas vezes forem necessário. Vou gravar o máximo que puder e disponibilizar no YouTube, né, pelo canal do YouTube, certo? Então, para a gente entender, essas aulas serão o quê? Serão aulas online, expositivas online, né? Transmitidas pelo Google Meet e postadas no canal do YouTube, né? Esse canal aqui, esse arquivo já está disponível para vocês no Google Class, e todo o material será utilizado a plataforma Google Class como forma de interagir com vocês, certo? As práticas serão gravadas também, né? Eu irei a Fainor no laboratório gravar as aulas práticas e disponibilizarei para vocês, e assim vocês assistirão a atividade, a ação lá dentro do laboratório, e dali vocês irão realizar o relatório, fazer as atividades que ali serão pedidas, certo? Infelizmente, vocês não vão poder executar, que a parte mais interessante da química orgânica são justamente as práticas, a execução, mas eu terei que gravar para vocês vão só assistir, certo? Eu vou fazer todas as transformações e tudo. O semestre passado, vocês todos que estavam no primeiro também sofreram um pouco, porque essa disponibilidade do laboratório só foi liberada no finalzinho do semestre. Então, foi corrido, foi extremamente atropelador, né? As atividades, né? Então, dessa vez, como está liberado desde o início do semestre, a gente vai adiantar o máximo que puder essas gravações e já liberar logo para vocês irem adiantando o conteúdo e fazendo as atividades relacionadas, certo? Então, a avaliação será dividida em somente dois componentes de cada unidade. Será uma prova, né, online, e o relatório da prática. Isso aqui é uma previsão, certo? Talvez eu faça aqui um estudo dirigido em cada unidade, uma resolução de exercícios que vocês vão resolver em casa e mandar pelo Google Class através de arquivo PDF, certo?
O material são os livros e tudo que eu vou disponibilizar no Google Class. Gente, os livros eu não posso dizer a vocês que a Final vai liberar, porque não depende de mim, depende deles. Aí vocês precisam entrar em contato, né, para verificar. Caso contrário, se vocês não conseguirem ir lá, na internet tem vários sites que abrem ou disponibilizam, pelo menos para visualização online desses livros, certo? É bom vocês procurarem e aí fazer uso desse material. Precisa muito. Eu aconselho, nesse início, vocês pegarem para estudar a nomenclatura um livro chamado um livro do autor Ricardo Felt, que ele tem volume 1, 2 e 3, e é um livro do ensino médio. Para nomenclatura, ele é excelente, ele ajuda muito, certo? E ele tem um conteúdo bem avançado de química orgânica. Então dá para vocês utilizarem esse Ricardo Felt, principalmente para a nomenclatura de compostos orgânicos. As funções também está bem disponível para eles, bem separada nesse livro, também é muito bom. Certo? O que mais? Deixa eu ver. Acho que só, né? Aqui, no plano de curso, tem as aulas divididas em pedaços, né, em partes. Aí cada aula com o seu conteúdo correspondente e daí a gente vai seguir conforme está tentar, melhor dizer, né? Seguir como está no plano de curso. Certinho? Então vamos lá, né? Vamos começar então com a revisão da química geral e apresentar um pouquinho a disciplina mesmo, né? Pessoal, então vamos falar de química orgânica. Vamos aplicar os conceitos, né, de química orgânica através das estruturas dos compostos orgânicos, né? Nós vamos utilizar mesmo as estruturas dos compostos orgânicos e sua aplicação. E através desse conhecimento fazer o entendimento de como é que ele se comporta, principalmente no nosso organismo. Aqui é aquela questão que eu falei com vocês, né, que eu talvez fazer alguns estudos dirigidos, seria mais ou menos essa divisão. Mas vamos lá, né? Então vamos falar um pouquinho do histórico da química orgânica, né? Todo mundo está vendo aí? Está ouvindo bem minha voz? Tá dando para enxergar? Beleza, valeu. Então vamos lá, vamos começar. Histórico da química orgânica. Como é que a química orgânica surgiu? Como a partir de qual momento ela realmente passou a ser aplicada ou utilizada pelos seres humanos, né? Vamos lá. Primeiramente, gente, a química orgânica ela já é utilizada pela humanidade desde os primórdios da sua existência, principalmente com o conhecimento de compostos orgânicos naturais. Quais eram esses compostos? O couro de animal, né? As peles de animais já eram utilizadas como isolantes térmicos. E eles descobriram isso devido a que esses materiais possuem essa propriedade, essa característica. Então, a química orgânica, como as peles de animais são exclusivamente compostos orgânicos, já tinha propriedades de isolamento térmico. Eles perceberam também que algumas substâncias, na verdade, não é substância em si, mas o material, como árvores, resíduos de madeira, tinha a capacidade de pegar fogo, né? Que aí já vem a questão do surgimento do fogo. Então, isso tudo foi descoberto aos poucos, lógico, né? O ser humano foi evoluindo e foi aprendendo a utilizar esses utensílios, esses materiais, certo? Aí com a evolução, foi utilizando cada vez mais esses compostos e isolando, tentando chegar ao máximo da qualidade desses compostos. Esse é o segredo do avanço da química. Lógico que foi o avanço da química, em geral, e consigo a química orgânica. Lembrando que até então não existia nem a química. A química passou a existir mesmo como ciência isolada ou como uma ciência à parte depois de Lavoisier, que ele foi considerado o pai da química experimental. Então foi dali em diante que surgiu realmente o conhecimento da química como uma ciência. Isso foi em torno de 1790, 1800 mais ou menos, certo? Então,
a química, a química orgânica, dali em diante, também passou a ser uma ciência embutida ainda dentro da química, certo? Mas, nessa época, existia o que no século XVIII, os chamados alquimistas, né? Se vocês já assistiram desenhos que falam de alquimia, ou mesmo filmes, os alquimistas eram, na verdade, cientistas que utilizavam de vários compostos, tinham umas filosofias de vida muito malucas, né? Na verdade, eles acreditavam que existia o elixir da vida eterna, tinha igual Harry Potter, né? Na verdade, né? Igual Harry Potter. Eles acreditavam que existia a pedra filosofal, que você poderia raspar fragmentos da pedra filosofal, que essa pedra poderia transmutar, converter qualquer metal impuro em ouro, que eles consideravam como metal mais puro. Então, eles eram bem malucos mesmo. Eles apresentavam uma filosofia de vida muito, assim, muito esotérica, digamos assim. Porém, eles contribuíram muito com a ciência química. Por quê? Através desses experimentos, eles desenvolveram vários instrumentos e a experimentação em química começou a partir deles. Lembrando que quem foi considerado como pai da química experimental foi o Lavoisier, Antoine Lavoisier. Por quê? Porque diferente dos alquimistas que não controlavam, não tinha nenhum controle do que reagia dentro do seu experimento, Antoine Lavoisier, ele controlou, ele colocou todos os experimentos de maneira organizada e controlada no laboratório. Tanto que ele desenvolveu, né, a lei, ou permitiu o surgimento da lei da conservação das massas a partir dos seus experimentos, certo? E no século XVIII, a descoberta dos compostos orgânicos já era um fator importantíssimo. Por quê? Porque eles já utilizavam muito mesmo das substâncias provenientes de seres vivos, certo? Então, houve uma necessidade de sintetizar e produzir essas substâncias naturais em laboratório. Eles já utilizavam plantas medicinais, já utilizavam a questão de extratos de vários seres, tanto plantas quanto de animais. Eles já utilizavam muito e já tinham caracterização plena da sua funcionalidade. Principalmente na medicina, né, que eles já utilizaram muito para fazer a cura de enfermidades. Mas eles não conseguiam produzir em laboratório ainda. Mas aí foi uma corrida, foi um importante passo para a evolução da química orgânica, certo? Esse camarada que pensou e desenvolveu e correu atrás desse ponto, dessa produção, foi um camarada chamado Schiller. Então, esse camarada aí foi extremamente importante para o desenvolvimento da síntese de compostos orgânicos em laboratório, certo? Lavoisier também foi muito importante nesse momento. Devido a seus experimentos em laboratório, ele conseguiu deduzir os chamados elementos organógenos. O que vem a ser esses elementos organógenos? Os principais elementos existentes em compostos orgânicos, que até então ainda eram somente de organismos vivos, certo? E ele deduziu que existia o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e enxofre. Esses elementos chamados organógenos, para eles sempre iria existir em compostos orgânicos, certo? Como eram de organismos vivos, era bem provável que esses elementos todos estavam sempre presentes, certo? Então ele foi um precursor desses estudos relacionados aos elementos dos compostos orgânicos. Nós já podemos notar que o carbono e o hidrogênio já faz parte desse entendimento, né? Que nós vamos ver adiante que os principais elementos realmente são carbono e hidrogênio, depois vem os outros, oxigênio, e aí pela ordem de participação nos compostos. Né? Como
houve uma corrida para tentar sintetizar, produzir compostos orgânicos em laboratório, e até um momento não havia sido possível essa proeza, ou seja, essa produção. Então veio um camarada chamado Berzelius, que desenvolveu uma teoria chamada teoria da força vital. Como assim teoria da força vital? Segundo Berzelius, nenhum composto orgânico poderia ser produzido em laboratório se este não fosse de origem de um ser vivo, ou seja, precisasse de uma vida para gerá-lo, né? Então, para isso, só existiria compostos orgânicos provenientes de organismos vivos. Eles deveriam produzir, e não seria possível sintetizar nenhum composto orgânico em laboratório. Entendeu? Então, esse é o segredo dessa teoria de Berzelius, chamada teoria da força vital. Mas aí veio o segredo. A primeira síntese orgânica em laboratório foi feita em aproximadamente 1828 por um camarada chamado Wohler. Wohler foi o pai da síntese orgânica, digamos assim. Por quê? Porque é ele que vai derrubar a teoria da força vital. Por quê? Já sabiam, nessa época, que a ureia era uma substância proveniente das excretas de animais, principalmente mamíferos, né? O que acontece? Esses mamíferos, quando liberavam ureia, já sabia que era de um organismo vivo. Então, a teoria da força vital de Berzelius batia plenamente, ó, fantástico, maravilha. A ureia é um produto das excretas. Porém, esse camarada chamado Wohler extraiu da natureza uma substância chamada cianato de amônio, certo? E aqueceu esse cianato de amônio. Ao aquecer o cianato de amônio, que é uma substância exclusivamente mineral, porque ela foi extraída do solo, certo? Era um minério. Então, esse mineral, ao ser aquecido, ele foi convertido em ureia. Opa, mas espera aí. Segundo Berzelius, compostos orgânicos só podem ser sintetizados por organismos vivos. Mas a ureia é proveniente única e exclusivamente de organismos vivos e foi então sintetizado em laboratório por um camarada chamado Wohler. O que acontece com a teoria de Berzelius? Cai por terra. Então a teoria de Berzelius ela começa a aparecer uma teoria inviável, porque já houve uma perturbação dela e ela não conseguiu explicar. Aí o que aconteceu? Volta a ideia de sintetizar todas as substâncias novamente em laboratório. E esse camarada aqui, ó, Berthelot, o que acontece? Esse cara aqui foi o cara que matou de vez a teoria da força vital, porque ele conseguiu sintetizar em laboratório, a partir desses pequenos conhecimentos de Wohler, ou seja, desse feito de Wohler, vários compostos orgânicos em laboratório. Daí a teoria da força vital caiu por terra. Ah, mas Berzelius não contribuiu com nada? Contribuiu. Aí é uma teoria de Berzelius. Ele pensou em vários outros conhecimentos, ele contribuiu muito para a química, principalmente quando estuda os elementos químicos, ele foi fantástico nas suas representações. Então, ele contribuiu bastante para a ciência. Porém, com a teoria da força vital, ele apenas desenvolveu uma teoria que não tinha fundamento e facilmente foi derrubada. Certinho? Apesar de que ainda durou alguns anos, né? Com essa ideia de que não poderia sintetizar nenhum composto orgânico em laboratório. Ok? Então, ó, de suma importância esse entendimento, viu, gente? Que a ideia, o Wohler foi o pai da síntese orgânica, podemos dizer assim, porque ele foi o primeiro a sintetizar compostos orgânicos em laboratório, certo? Ele é o pioneiro. Daí, com esse entendimento de compostos orgânicos agora podendo ser sintetizados em laboratório, nada mais justo que fazer o estudo desses compostos. E para fazer o estudo desses compostos, eles até então só haviam utilizado as reações de combustão, né? Que foi Lavoisier mesmo, em 1800
mais ou menos 1790, 56 por aí, de 56 a 90, que Lavoisier conseguiu desenvolver a lei da conservação das massas. E era tudo através da combustão. Então, houve um avanço nesse estudo da síntese orgânica e do entendimento dos compostos orgânicos. Então, estudar os compostos orgânicos agora era prioridade. Então, veio um camarada chamado Lieben. O que Lieben fez? Lieben, ele foi o camarada que desenvolveu uma técnica para decompor os compostos orgânicos e assim descobrir os dois principais elementos participantes desse composto, que foi carbono e hidrogênio. Como é que era feito isso? Através da combustão total dessa substância, ele podia o que? Fazer a decomposição desses compostos orgânicos e simplesmente identificar a quantidade de hidrogênio e de carbono proveniente dessa substância. Como é que era feito? Vamos lá, vamos entender o experimento. Primeiramente, ele tinha uma injeção de O2. Para que a injeção de O2? Para garantir que 100% da substância, do material ali da minha amostra, fosse realmente queimada, ou seja, tivesse 100% de combustão. Era adicionado um catalisador, grânulos de óxido de cobre, cobre 2. Qual era a função desse catalisador? Forçar todos os resíduos que ainda não foram queimados a se converter em água e CO2, certo? Então, em toda a combustão de compostos orgânicos, sempre nós vamos ter a liberação de água e CO2, compostos orgânicos que possuam carbono e hidrogênio. Eles vão liberar hidrogênio, água, o hidrogênio na forma de água e o CO2 como a representação do carbono. Sempre nós vamos ter isso aqui. Quando vocês queimam um pedaço de papel, sempre vai ter CO2 e água. Aquela fumaça que libera é gás carbônico e água que está sendo liberada ali, certo? Então, toda a combustão vai ter essa liberação. Então, ele fez com que toda a amostra nesse experimento fosse convertida em água e CO2, certo? E aí, o que é que eu faço com isso? Aí ele pegou duas substâncias que possuem características comuns para capturar essa água e esse CO2. Qual eram essas substâncias? Primeira delas, perclorato de magnésio, que é o responsável é uma substância extremamente higroscópica. O que vem a ser higroscópica? Absorve água facilmente, certo? E outra substância era o óxido de cálcio, que na presença de CO2 é convertido facilmente a carbonato de cálcio. Então eu tenho duas substâncias que capturam a água e outra que captura o CO2. Então o perclorato de magnésio é higroscópico, vai reter toda a umidade, e o óxido de cálcio vai reter todo o CO2 ali existente. E o excesso de O2 ele vai embora, ele também vai servir como um carreador. Ele é o responsável por empurrar todos os gases para esse ambiente. Então vamos lá. Para entender isso aqui, se inicialmente eu tinha, por exemplo, 1 grama de perclorato de magnésio e 1 grama de óxido de cálcio, após a combustão, o que tiver a mais de perclorato de magnésio, eu vou considerar como água. E o que tiver a mais de óxido de cálcio, eu vou considerar como CO2. Então aí ficou fácil de deduzir quanto de CO2 e quanto de água foi produzido. Certinho? Então esse foi o experimento de Lieben. Certo? Então, ele conseguiu determinar precisamente a quantidade de carbono e de hidrogênio proveniente de todas as amostras que ele analisou, por causa da quantidade de água que foi produzida e a quantidade de CO2. Porque todo o hidrogênio produzido, ou melhor dizer, que veio na água, é proveniente da amostra. E todo o carbono presente no CO2 também é proveniente da amostra. Certo? Então aí ficou tranquilo. Daí, com esse experimento de Lieben, o que acontece? Foi possível desenvolver e calcular, no caso, calcular e
a chegar ao que nós chamamos de fórmula percentual, ou fórmula empírica, e depois, posteriormente, a encontrar o que nós chamamos de fórmula molecular, certo? Então, olha só, o experimento de Limber ele é de suma importância para isso, para esse entendimento, certo? Então, pessoal, vamos ver então como é que isso vai ser utilizado como esse experimento vai ser utilizado para desenvolver e encontrar essas fórmulas importantes na química orgânica ou das fórmulas moleculares dos compostos. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui uma... Deixa eu ver... Pronto, aqui abri. Ok, então vamos lá, né? Então vamos ver fórmula percentual. Eu vou abrir ali um exercício que a gente vai responder uma questão depois que eu passar todas essas informações. Vamos lá, então. Fórmula percentual. O que vem a ser a fórmula percentual? É bem simples. Primeiro, eu vou calcular a massa do elemento e a massa inicial da amostra. Então, pego essa massa do elemento final, divido pela massa da amostra e multiplico por 100. Aí eu acho o que eu chamo de percentual. Certo? Lembrando que a água, ela tem uma característica... Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Caneta. Ó, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Aqui, ó, nós temos a água, certo? A água... Deixa eu ampliar aqui. A água e o CO2. A água, ó, vou anotar aqui só para vocês. A água é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Lembrando, como a gente já sabe disso lá em Orgânica 1, em Química Geral, hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio tem massa 1 e o oxigênio tem massa 16. Vezes 2, que são 2 hidrogênios, nós vamos ter um total de 2 gramas de hidrogênio e um total de 16 gramas de oxigênio, certo? Na molécula de água, ok? Isso é na água. E no CO2? O CO2, a mesma coisa. Não? Vamos fazer o cálculo. CO2, só para a gente anotar aqui, eu vou botar aqui mesmo. CO2, é porque eu estou usando o mouse aqui, viu, gente? Por isso que a letra está horrível. 12 de carbono e 32 de oxigênio, né? Totalizando aqui quanto? 44 gramas por mol. E totalizando aqui na água 18 gramas por mol. Certo? O que é que nós temos aqui? A cada 44 gramas de CO2, eu tenho 12 gramas de carbono. A cada 18 gramas de água, eu tenho 2 gramas de hidrogênio. Observe que já tem uma relação matemática de carbono e de hidrogênio para a combustão, certo? Então, se eu já tenho uma relação matemática, então vamos lá, né? Se eu já tenho uma relação matemática, vamos pensar aqui. Eu tenho ali, então, como calcular a massa de carbono e a massa da amostra, quanto eu coloquei para queimar. Daí, o que é que nós vamos ter? Dividindo um pelo outro, multiplicando por 100, eu acho a massa do elemento. Certinho? Então, tudo isso através do experimento de Liebig. Vamos lá. Achando, assim, o percentual, nós podemos calcular a fórmula empírica. O que vem a ser a fórmula empírica? É a relação, a fórmula empírica, primeiramente, é a relação mínima existente entre cada elemento. Lembrando que o átomo ele é uma partícula inteira. Nós não vamos encontrar meio átomo de hidrogênio ou meio átomo de oxigênio ou de carbono. Então, eu tenho um átomo de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, qual é a relação mínima existente entre os átomos
para cada substância. No caso do CO2, por exemplo, qual a relação mínima? A cada uma molécula de CO2, eu tenho que ter 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Desculpa, 2 átomos de oxigênio e 1 átomo de carbono. No caso da água, eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Essa é a relação mínima. E isso nós chamamos de fórmula empírica, certo? Só que essa fórmula empírica, ela inicialmente a gente vai achar o que nós chamamos de atomicidade real. E depois vamos converter na fórmula empírica essa relação mínima e chamamos de atomicidade relativa. Beleza? Como é que vamos fazer isso? Primeiramente, vamos pegar aquele percentual do elemento, certo? Que é o valor calculado inicialmente lá pelo experimento de Liebig. Esse percentual, vamos adotar que ele é 100%, ou seja, como se fosse 100 gramas. 100 gramas. 100 gramas, sendo 100%, certo? 100 gramas. Vamos supor que eu tenha 20% de hidrogênio e 80% de carbono. Então, quer dizer o quê? Que são 20 gramas de hidrogênio e 80 gramas de carbono. Vou pegar esse valor, vou adotar como 100 e vou dividir pela massa atômica de cada um. Lembrando que o carbono é 12 e o hidrogênio é quanto? É 1. Então, pronto. Feito isso, já tenho como calcular, fazer essa relação, que nós chamamos de atomicidade real. Certo? Lógico que eu vou fazer um exemplo ali adiante e vocês vão perceber. Vamos ver como é que nós vamos trabalhar com isso. Depois de feito essa relação da atomicidade real, eu vou fazer a atomicidade relativa. Como é que é feito isso? Vou pegar a atomicidade real, que é o valor encontrado aqui em cima, e vou dividir pelo menor valor da atomicidade da molécula. Qual é aquele que tem menor atomicidade? Aí eu vou dividir de cada um, lógico, e assim eu vou achar uma atomicidade relativa. Depois de feita a atomicidade relativa, é só fazer a relação para números inteiros, a conversão, e a gente acha o que nós chamamos de fórmula empírica. Certo? Então vamos calcular aqui esse exemplo. Todo mundo está prestando atenção aí? Todo mundo está me ouvindo? Qualquer dúvida é só perguntar, certo? Beleza, então, vou pegar aqui um exemplo, né? Esse exemplo aqui, observe que eu já tenho os percentuais. Eu já passei pelo experimento de Liebig e já encontrei a percentual de cada elemento, certo? É bem simples aqui agora. Primeiro passo, vamos voltar, primeiro passo é achar o quê? Já achei o percentual, fórmula percentual, que já está dada, já passou pelo experimento de Liebig, já encontrei a percentual. Agora eu vou o quê? Atomicidade real. Atomicidade real, que é o quê? Pegar o percentual, dividir pela massa atômica. Vamos lá. Vamos fazer primeiro do carbono. Carbono, né? Aqui. Nós vamos ter aqui agora, né? Vamos achar a atomicidade do carbono. Eu tenho o valor 52,24, que é o percentual. Percentual. Tudo isso dividido por... Quem é a massa do carbono? 12. Certo? Lembrando lá, pegar o que, percentual dividido pela massa atômica. A massa atômica do carbono é 12. Certo? Do hidrogênio. Hidrogênio. Mesma coisa. O hidrogênio, a diferença é que a massa atômica dele é 1. Então, 13,05 dividido por 1. Oxigênio, a mesma coisa. 34,71. Tudo isso dividido por 16, que é a massa do oxigênio. Ok? Vou pegar a calculadora e vamos lá. 52,24, né? Deixa eu pegar, eu vou botar a calculadora do computador. Então vocês visualizam. Aqui, Primeiro do carbono, 52,24 dividido por 12.
Você vai ter esse número aqui, ó, uma dízima, que dá o quê? 4,35333. Como esse 3 aqui vai continuar, vamos agora utilizar algarismo significativo. São 4 algarismos significativos, então aqui tem 4,353. Então, o resultado aqui é 4,353. Ok. Pronto, achei o primeiro. Aqui, no caso do oxigênio, 34,71 dividido por 16. Novamente, 4 algarismos significativos. Vou eliminar o qual? O 3. Então, vou manter 2,169. Certo? Então, 2,169. E o hidrogênio, como é dividido por 1 mesmo, então vai dar o quê? 13,05. Pronto, achei o que aqui? A atomicidade real. Certo? A atomicidade atomicidade real de cada elemento, certo? Achei aqui a atomicidade real. Agora eu faço o quê? Qual é o valor da atomicidade mínima dos elementos? Eu tenho do oxigênio, que é 2,169, hidrogênio é 13,05 e do carbono, que é 4,353. Então, o menor valor é do oxigênio. Então, eu vou pegar todo mundo, certo? Vou pegar aqui, ó, todo mundo, e dividir por 2,169. Vou pegar aqui também por 2,169. Aqui também por 2,169. Certo? Então agora eu vou calcular novamente. Vamos lá. 4,353 dividido por 2,169. Vai dar aproximadamente 2, tá vendo? 2, aproximadamente 2. Lembrando que nós temos que trabalhar com números inteiros. Então aqui de carbono é quanto? Isso aqui é 2 átomos de carbono. Aqui, no caso do hidrogênio, 3,05 dividido por 2,169. Dá quanto? Aproximadamente 6, tá vendo? Aproximadamente 6. Estamos trabalhando com números inteiros, então só um número. Então, aproximadamente 6. No caso do oxigênio, 1. Então, a relação mínima que eu tenho aqui é C2H6O1. Como 1 não aparece, a gente nem precisa colocar, mas essa é a relação mínima que eu chamo de fórmula empírica relativa ou simplesmente fórmula mínima, certo? Então, o que é que eu fiz? Peguei o valor do percentual, dividi pela massa atômica, valor do percentual, dividi pela massa atômica. Depois que eu achei a atomicidade real, eu peguei e fui achar a atomicidade relativa, dividindo a atomicidade real pelo menor valor da atomicidade real de cada da molécula, que no caso foi do oxigênio. Aí eu encontro o valor, a relação desses elementos, né, em números atômicos, que ficou o quê? C2H6O. Daqui eu posso descobrir o quê? A massa molecular da fórmula mínima. Ó, fórmula mínima. Massa molecular da fórmula mínima. Qual é a massa molecular da fórmula mínima? Vocês já fizeram cálculo de massa molecular com Rafa? Então, a massa molecular, como é que eu calculo? Quantos carbonos tem aqui? 2. A massa do carbono é 12. Então, 2 vezes 12 vai dar 24. Massa do hidrogênio é 1. São 6 hidrogênios, então massa total 6. Mais a massa do oxigênio, que é 16. No final, eu vou ter quanto aqui? Somando, eu vou ter 46. Então, 46 gramas por mol. Lembrando que aqui é a massa molecular da fórmula mínima e não da fórmula molecular. Certo, gente?
Daqui a gente agora pode calcular qualquer coisa em relação à fórmula molecular. Mas aí vem um detalhe. Para nós encontrarmos agora a fórmula molecular, é necessário saber a massa molecular. E a massa molecular, para descobrir, precisa de outros instrumentos, certo? Mas aqui, até aqui, esse é o cálculo para achar a fórmula mínima, certo? Antes de pular aqui para a fórmula molecular, deixa eu pegar aqui, ó. Essa daqui foi um... Deixa eu pegar aqui, pá. Essa foi uma avaliação que eu já fiz, né? Vou pegar essa questão aqui. Questão 3. Certo? Observe a questão 3 aqui. Deixa eu tentar dividir a tela. E deixa eu ver aqui. Deixa eu dividir a tela novamente aqui. Pronto. Ok. Olha só. Então aqui eu tenho. Vou responder essa questão aqui no lado. Vamos lá. Vamos ler. Tá dando para vocês enxergarem aí a questão? Tá, né? Então vamos responder essa questão. Observe que é uma questão de cálculo que envolve todo aquele conhecimento que a gente já viu lá, certo? Vamos lá. Primeiramente, vamos fazer a leitura dela para entendimento. Cerca de 0,35 gramas de uma amostra. Então já tenho aqui a massa da minha amostra. Quanto é? 0,35. Então 0,35 gramas. Certo? Essa é a massa da amostra. Para que serve essa massa da amostra aqui? Vamos calcular o percentual de cada elemento. Certo? De uma amostra de hidrocarboneto. É importante lembrar que aqui fala hidrocarboneto. O que é um hidrocarboneto? Hidrocarboneto é compostos orgânicos que possuem em sua estrutura apenas carbono e hidrogênio. Certo? Vamos lá. Foi analisado através do experimento de Liebig, aquele experimento lá de combustão. As massas de óxido de cálcio, perclorato e magnésio estão demonstradas na tabela abaixo. Então, a tabela tem todas as massas, certo? Sabendo a fórmula molecular, sabendo que a fórmula molecular é a relação mínima, olhe bem, a fórmula molecular é a relação mínima. Na questão, eu já estou dizendo que a fórmula molecular é igual à fórmula mínima. Lembra que a gente calculou a fórmula mínima? Então, aqui eu já estou dizendo que ela é igual. Então, a fórmula molecular já é a relação mínima. A questão está dizendo isso. Certo? E que as massas de perclorato estão expressas na tabela abaixo. Isso aqui repetir. Vamos lá. Demonstre todos os cálculos para determinar a fórmula percentual, fórmula mínima e fórmula molecular desta amostra. E todos os possíveis compostos, aqui possível que a gente ainda não chegou lá. Certo? Então, observe que aqui ele está pedindo fórmula molecular, fórmula mínima e fórmula percentual. Então, agora nós vamos usar então esses valores que estão na tabela. Pessoal, olha só. Óxido de cálcio. Óxido de cálcio, lembra lá do experimento de Liebig? Vamos pegar aqui o experimento de Liebig só para lembrar. O que diz o experimento de Liebig? Óxido de cálcio, ele captura CO2. Perclorato de magnésio captura água. Então, vamos lá, né? Certo? Então, óxido de cálcio. A massa inicial, lembra que eu falei? Qualquer massa a mais de óxido de cálcio corresponde àquilo que ele absorveu. Inicialmente, ele tinha 4,4 mil. E depois ele passou a ter 5,4780. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos calcular quanto tinha de cálcio, ou quanto foi a mais essa massa de cálcio. 5,4780, né? Menos 4,400. O que nós vamos ter? Então, a massa a mais de óxido de cálcio é de 1,078.
Ah, quem é isso aí? Já sei quem é. É o CO2. Então, olha só. CO2. Que quem é que absorve o CO2? Óxido de cálcio. É quanto aqui? 1,078 gramas. Já sei quanto de gás carbônico tem. A água é onde? Perclorato de magnésio. Vamos lá, então. Fazendo a mesma coisa. 4,7040 menos 4,200. Ok, deu quanto? Diferença de 0,504. Então, novamente, ó. Agora, quem é isso aqui? É água. Ó. Então, a água é igual a 0,504 gramas. Ah, já sei quanto de água produziu e quanto de CO2 foi produzido. O que é que eu preciso agora? Descobrir quanto de carbono e quanto de hidrogênio tem na amostra. Lembra daquela relação que nós fizemos, que eu falei com vocês? 12 gramas de carbono estão presentes em 44 gramas de CO2. Regra de 3. Quanto de carbono eu vou ter em 1,078 gramas de CO2? Aí X é quanto aqui? Simples, ó. Regra de 3, cruz credo, né? Vou ter o que aqui? 12 vezes 1,078 dividido por 44. Dá um total de 0,294. 0,294 gramas. Gramas de quem? De carbono na amostra. Vamos fazer a mesma coisa para quem? Para a água. Vamos lá, ó. 2 gramas de hidrogênio estão presentes em 18 gramas de água. Ok? Então, o que nós vamos ter aqui? Qual a massa de água? 0,504 gramas. Está em X. Então, X é quanto? Cruz credo de novo. É 2 vezes 0,504 dividido por 18. Vai dar mais ou menos 0,056. Então, a massa de hidrogênio é 0,056. Ok? De hidrogênio, né? Prontinho. Já sei a massa de carbono, já sei a massa de hidrogênio, agora eu preciso de quem? Saber agora, como já encontrei a massa individual de cada um na amostra, agora é saber o percentual. Como é que a gente faz o percentual? Ó, o percentual, o segredo está aqui, ó. Percentual de hidrogênio. Como é que a gente faz lá? Pega a massa, ó, percentual é igual 0,056 dividido pela massa da amostra. Qual é a massa da amostra? 0,35. 0,35. Tudo isso vezes quanto? Vezes 100. Qual é o valor aqui agora? 0,056 dividido por 0,35 vezes 100. É um total de 16%. Se é uma substância hidrocarboneto, então os outros 84% tem que ser de carbono, né? Então, neste caso, vamos calcular, né? Para ver se é verdade. Percentual é igual a 0,056
294 dividido por 0,35. Vocês estão acompanhando, gente? Tá dando para acompanhar aí? Tá tranquilo, né? Se tiver alguma dúvida, é só falar. Percentual é igual a, vamos calcular aqui, 0,294 dividido por 0,35. Tudo isso vezes 100. Bateu certinho, 84. Então, achei o percentual de carbono, né? Carbono e de hidrogênio. Pronto, já achei esses valores. Pronto, agora a partir desses valores eu não preciso nesse momento mais da questão. Então vou ampliar aqui a tela para a gente fazer os outros cálculos, certo? Opa. Ok, então aqui eu tenho os valores que eu vou precisar, que é esse aqui, certo? E esse aqui. Ok? Todo mundo aí, eu vou agora, observe, vou apagar o cálculo, né? Vou apagar o cálculo e deixar somente esses valores aqui que me interessam, ó. 84% de carbono e 16% de hidrogênio. Tudo bem aí? Vou apagar, viu? Que aí eu vou usar a tela toda aqui para fazer o cálculo. Vamos lá, então, ó. Então, 84% de carbono e 16% de hidrogênio. Todo mundo está enxergando beleza aí, né? Agora vamos fazer o cálculo para o carbono. Carbono, ó. Pego 84, divido por 12, que é a massa do carbono, igual a quanto? Igual a 84 dividido por 12, vai dar 7. Pronto, já achei do carbono. Hidrogênio vai dar 16 dividido por 1. Então o hidrogênio continua sendo 16. Ok? Então a fórmula deu o quê? Deu C7H16. Ok? Como é que a gente faz aí agora? Ah, mas já está em relação mínima, já está um valor mínimo. Como é que a gente deve fazer? Gente, olha só. Como já está em números inteiros, a gente não precisa fazer muito. Ah, o piloto tá falhando. Quer que eu coloque vou botar mais grosso aqui. Essa foi boa, viu? Deixa eu aumentar aqui aqui. Melhorou. Melhorou aí, Carlinha? Vai aumentar, ó. Vou pegar aqui o maiorzinho aqui agora, ó. Aí, ó. Tá bem melhorzinho agora, né? Então, ó. C7H16. Então, essa é a fórmula mínima da substância. Certo? Observe que todo mundo já está em números inteiros, viu, gente? Números inteiros. Então, como já está em número inteiro, não tem muito o que fazer. Entendeu? Então, neste caso, a gente já encontrou aqui a minha fórmula mínima. Certo? Fórmula mínima. Aí vem um segredo, ó. A fórmula mínima real é igual à fórmula mínima relativa e, como a questão disse, também é igual à fórmula molecular. Aqui, real, botar relar, real, ré, e RL como relativa.
Fórmula molecular final. Observe que a questão diz que é tudo igual. Então, neste caso, eu posso adotar que a fórmula do composto é C7H16. Beleza? Então, aqui eu já tenho tudo. Ah, mas e aí? Como é que eu vou fazer isso? Aí, como é que eu vou explicar isso? Primeiramente, vocês já vão dizer, né? A fórmula empírica real deu C7H16. Como já está em números inteiros, ela já está na fórmula da fórmula empírica relativa. E a questão já diz que a fórmula molecular é igual à fórmula da empírica relativa. Então, isso daqui é a explicação para dizer que tudo é igual ao mesmo valor. Entendeu? Então, qual o valor desse? C7H16. Qual o valor desse? C7H16. Qual o valor desse? Também C7H16. Então, esse é o segredo da fórmula empírica. Beleza, gente? Então, calculei. Ah, e se eu fosse fazer como a questão pediu? Pediu ainda para fazer o quê? Fazer todas as possíveis fórmulas. Isso aí é normal. É porque eu não cheguei lá ainda, né? Mas aí eu teria que fazer. Não são 7 carbonos? Aí eu fazia aqui, ó. C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbonos. Aí vem hidrogênio. Em todos eles, ó. Hidrogênio e assim vai. Só que, para facilitar a vida, eu não faria assim. Eu faria como? Utilizaria a fórmula de linhas. Pegaria aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Pronto. A primeira fórmula já foi produzida. Essa daqui é quem? É o heptano. O heptano. Tá aqui, ó. Aqui já seria o heptano. Aí aqui agora, fazer um outro. Agora já com a ramificação. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Primeira ramificação. Certo? Já copiaria aqui. Facilitar a vida nesse caso aqui. Pronto. Segunda ramificação. Um, dois. Aqui. É igual. Então aqui eu só apagaria aqui, ó. Pegaria essa ramificação. Mudou de lugar. Agora ela está aqui. Certo? Aí vem, e qual é o nome desse composto? Esse daqui vai ser o 2-metilhexano. E o de cá vai ser o 3-metilhexano. Pronto. Então, e aqui vem, são quantos desses? Se não me engano, são nove estruturas diferentes. Aí você tenta, primeiro, não ramificado, com a primeira ramificação, mudando a posição da ramificação, vem com duas ramificações, com outras ramificações, até finalizar todos. E aí, no final, você vai ter aqui, ó. E aqui vocês vão ter todos os isômeros do heptano. Tá vendo? Aqui, ó. Heptano, 2-metilhexano, 3-metilhexano, 2,3 dimetilpentano e assim vai. Lembrando que escrever dessa forma sem os hidrogênios está errado, viu? Aqui é só para facilitar a vida.
você pode fazer isso aqui na estrutura de linhas, certo? Beleza? Então, ó, assim é a forma de apresentar e calcular a fórmula mínima, certo, gente? E dali a gente achou a fórmula mínima, achou a fórmula molecular, agora a gente só é achar as estruturas possíveis que representam aquela fórmula molecular. Alguma dúvida aí, pessoal? Alguém ficou sem entender o que eu falei? E aí? Oi. Beleza. Ok, ok. Então, que bom que foi tranquilo aí. Deu, apesar das letras serem mal amanhadas aí, mas é porque é no computador, né? Fazer o quê? Apesar que minha letra não muda muita coisa no quadro, não, viu, gente? Mas aí já tá melhorzinho. Pelo menos aqui pode apagar, né? No carro Isadora, não tem vergonha. No quadro é igual, né? Não dá muita coisa, não. Ai, ai, viu? Ah, só pra rir, viu, Isadora? Você não perde uma, viu? Vamos lá, então, né, gente? Então, depois que eu encontro a fórmula empírica e a fórmula mínima, só preciso da fórmula molecular, certo? Só que a fórmula molecular, gente, ela precisa de algumas informações para ser determinada, certo? São duas formas de determinar a fórmula molecular. Primeiro, se for um gás, a gente utiliza a equação de Clapeyron, né? Clapeyron. Se for um sólido, a gente utiliza o fenômeno das propriedades coligativas, que é o abaixamento do ponto de fusão de um solvente. Se ele for sólido ou líquido, ao misturar com solvente, a gente vai ter um abaixamento do ponto de fusão ou de ebulição, certo? Então vamos lá. Qual que nós vamos utilizar mais nesse curso? Nós vamos utilizar principalmente compostos gasosos. Vamos adotar que os compostos todos que nós vamos trabalhar vão ser gasosos, e eu sempre vou trabalhar com vocês dessa maneira, utilizando apenas a equação de Clapeyron. Então, vou bater mais na tecla com ela, para vocês aprenderem a calcular a fórmula molecular. Ó, a fórmula de Clapeyron é bem simples. Vocês já viram no ensino médio, que é PVNRT. Por você nunca ralei tanto, não vou falar outra linguagem que ela é meio feia, né? Todo mundo, a maioria já deve ter ouvido, certo? Então, aqui, ó, PV igual a nRT, onde P é pressão, V é volume do gás, N é o número de mols. O segredo está aqui, ó. Número de mols. Porque número de mols é o quê? Massa sobre massa molecular. Se eu tenho uma massa da amostra, certo? E eu consigo saber a pressão e o volume e a constante geral dos gases é tabelada e a temperatura que está envolvida, eu consigo achar o quê? A massa molecular. Certo? Substituindo aqui na fórmula. Então, no final, eu posso ter isso aqui, ó. P, V é igual a massa dividido por massa molecular vezes R vezes T. Certo? Então eu consigo calcular aqui agora a massa molecular. Desde que eu tenha a pressão, o volume do gás, a massa da minha amostra, e esses valores aqui são tabelados, ou aqui é tabelado, e aqui é a temperatura envolvida. Aí eu encontro aqui a massa molecular. Então é apenas substituição de fórmula. Certinho? Então, substituindo as fórmulas, tendo esses valores, já foi. Beleza, gente? Então, ó, não tem não é muito difícil calcular a fórmula molecular por a fórmula de Clapeyron. Se fosse na outra, a gente teria um pouco mais de trabalho, porque a gente estaria utilizando a constante crioscópica, o fator de Van Hoff, certo? Van Hoff. Então, é muito complicado utilizar esse daqui. E não faz parte do nosso curso se aprofundar tanto nessa variação do abaixamento do ponto de fusão. Então, por isso que eu não vou muito destacar isso aqui. Então, vocês só precisam saber que para calcular a fórmula molecular, eu preciso da fórmula de Clapeyron, certo? E
através do abaixamento do ponto de fusão, é possível também determinar a fórmula molecular, certo? Aí vai utilizar todas as informações. O grau de dissociação, o fator de Van Hoff, então, beleza. Nós não vamos utilizar esse aqui. Só esse aqui, beleza? Então esse daqui é a forma de calcular a fórmula molecular de compostos orgânicos. Oi, estão ouvindo aí? Acho que falhou aqui. Ah, beleza. Então, deve ter só um corte de áudio. Beleza, então, gente, ó. Então, vamos continuar, né? Falando aqui agora de compostos orgânicos, certo? Pessoal, então, até o momento, só pra gente... só vamos chegar até Kekulé, né? Pra gente finalizar a aula de hoje. O que acontece? Primeiro, descobrimos a relação percentual do elemento. Segundo, descobrimos a relação mínima desses elementos em nível atômico. Depois, calculamos a massa da fórmula mínima e chegamos à fórmula molecular. Certo? Até aí tá ótimo, maravilha para o estudo dos compostos orgânicos. Porém, tem um detalhe. Ao estudar profundamente esses compostos orgânicos, houve uma problemática. Como explicar propriedades distintas de fórmulas moleculares iguais? O que acontece? Vamos pegar aqui, por exemplo, se eu pegar o C2H6O e o C2H6O. Esse camarada tem ponto de ebulição em torno de 78 graus Celsius. Esse camarada tem um ponto de ebulição em torno de 40 graus Celsius. Como assim? Aqui é o álcool etílico, que a gente conhece como álcool de farmácia, ou álcool de combustível, o álcool 70 que a gente passa na mão e assim vai. E esse aqui é o éter metílico. Na verdade, nem é 40, eu acho que ali é 10, eu nem lembro direito, mas acho que é 10. Deixa eu olhar aqui. Ponto de ebulição. Na verdade, o valor real mesmo do ponto de ebulição do éter metílico é... Poxa, gente, não vai aparecer, não é? Ah, depois eu vejo. Então, o que acontece? Existe uma diferença muito grande em relação a esse ponto de ebulição. E aí? Por que existem essas diferenças de propriedade, sendo que a fórmula molecular é a mesma? Esse é o problema dos compostos orgânicos com a mesma fórmula molecular. Lembrando que aqui tem uma característica e aqui tem outra característica. Certo? Então veio esse camarada. Aí veio o quê? O desenvolvimento do estudo dos compostos orgânicos. Como assim? Esses camaradas começaram a se aprofundar nos compostos orgânicos e já haviam saído da ideia de que eram compostos orgânicos provenientes de organismos vivos, mas até então não havia ainda modificado essa teoria, né, essa ideia. Então, o que vem a ser realmente o composto orgânico? Veio um camarada chamado Gemelen. O que ele disse? Reconhece que o carbono, olha só, o segredo tá aí, o carbono é o elemento fundamental dos compostos orgânicos. E Kekulé, pegando essa informação, chegou e disse o quê? Composto orgânico, química orgânica, na verdade, é o estudo dos compostos de carbono, ou é a química dos compostos de carbono. Então aí veio o segredo. Saiu daquela ideia de compostos de organismos vivos de Berzelius, e agora nós temos um fundamento básico da química orgânica, estudar todos os compostos de carbono. Então, ao estudar o carbono e seus compostos, estamos estudando química orgânica.
Beleza? Esse é o segredo. Então, a estrutura e como o carbono está disposto no espaço é de suma importância para determinar a característica da substância. Entenderam? Então, esse é o desenvolvimento da química orgânica. Então, Kekulé, de acordo com esse estudo do carbono, ele desenvolveu alguns postulados. Primeiro postulado dele. Primeiro segredo é, como eu estou estudando carbono, então vou falar do carbono, primeiramente. Os compostos do carbono, então vou falar do carbono. Postulado de Kekulé. O primeiro, o carbono é tetravalente. O que significa tetravalente? Realiza 4 ligações para ser estáveis, para ficar numa situação estável. Certo? Então ele precisa realizar 4 ligações. Primeiro ponto. E ele possui 4 elétrons na última camada. Esse é o segredo do carbono. Segundo ponto, todas as valências do carbono são iguais, independente da posição. Observe aqui, ó. Eu mudei o cloro, tá aqui, o cloro já tá cá. Ah, mudou o composto? Não, é igual. Então aqui continua sendo cloro-metano, aqui cloro-metano, cloro-metano, cloro-metano. Não importa aonde está a posição do cloro. Aí, na verdade, tem a ideia de que do giro da molécula. Então, a molécula está girando. Então, como ela está girando no espaço, então, simplesmente ela está mudando a posição por causa desse giro, dessa rotação. Segundo ponto, primeiro postulado, o carbono é tetravalente. Segundo postulado, todas as 4 valências do carbono são iguais. Terceiro e postulado mais importante é que as cadeias de carbono podem ser longas. Então, o carbono tem a capacidade de formar cadeias longas. Por isso que nós temos moléculas aí com vários carbonos, um na frente do outro. Então, o carbono tem essa capacidade de formar essas cadeias longas. Daí veio a importância de estudar a estrutura da molécula e o carbono, como ele se apresenta nessas moléculas. Então, o que acontece? O carbono é o quê? Ele pode ser primário, secundário, terciário ou quaternário. O que vem a ser isso? Carbono primário, quando ele está ligado a um ou a nenhum carbono. Certo? É o caso dos carbonos das extremidades. Carbono secundário, quando está ligado a 2 carbonos. Esse aqui, ó, está ligado a 2 carbonos. Terciário, ligado a 3. 3 carbonos ligados a ele. E quaternário, o próprio nome já disse, 4 carbonos ligados a ele. Daqui veio a ideia de que de cadeias ramificadas. Veio a ideia de que existem cadeias que criam ramos na cadeia principal. Da estrutura principal dela existem ramos. Existem cadeias laterais que, devido a esse carbono terciário ou quaternário, elas vão passar a existir. Certo? Então, esse é o conceito básico de primário, secundário, terciário e quaternário. Nós vamos utilizar muito esse conceito de primário, secundário, terciário e quaternário ao longo da química orgânica. Por quê? É um carbono primário. Então, se é primário, significa que ele reage mais rápido, mais lento, entendeu? As reações dependem muito da natureza desse carbono. Então, é importante vocês terem clareza do que é carbono primário, secundário, terciário e quaternário. Isso tudo devido ao entendimento de que a química orgânica agora é o estudo do carbono. Certo? Aí, para finalizar a parte do carbono, veio o estudo da hibridização do carbono. Qual é a disposição espacial desse carbono nas suas moléculas? Olha só, o carbono ele pode se apresentar de 3 maneiras. Né? Ele pode se apresentar de 3 maneiras. Da forma sp, sp2 e sp3. Certo? SP, SP2 e SP3. Observe, aqui eu não vou aprofundar muito, não. Ele, quando está fazendo 4 ligações sigmas, o nome dessa ligação é chamada ligação sigma, certo? Representado por uma letra grega sigma, o Ozinho. Ele é hibridização do tipo SP3, sua geometria tetraédrica. Quando ele está fazendo 1, 2, 3 ligações sigmas e 1 pi, ele hibridização sp2. Quando ele está fazendo 1, 2 sigmas e as demais são pi, o que acontece? Ele é sp.
certo? Nessa situação, ele é SP. E importante é o quê? A geometria dele, SP2 é trigonal e SP é linear. Então, ele se apresenta em 3 geometrias diferentes: tetraédrica, trigonal planar e linear. Então, essas são as geometrias que o carbono se apresenta com hibridização SP, SP2 e SP3. Certo, gente? Então, é de suma importância isso, a gente entender essa situação. Aí vocês vão pegar o quê? Vamos pegar Pode assistir um videozinho de como é o entendimento da hibridização do carbono, que explica direitinho lá no YouTube, vocês acham de como fazer. Eu vou depois voltar na próxima aula falando um pouquinho novamente disso aqui. Beleza? Então, por hoje, a gente encerra, né? Deu 9 horas ali. Vocês agora vão descansar um pouquinho para a próxima aula. Certinho? Alguma dúvida, gente?